cultura pop de submundo e começa a acontecer isso, as pessoas se sentem mais à vontade também de vocalizar a mesma coisa. E é nesse sentido que ele também abriu a caixa de Pandora para os piores sentimentos da sociedade brasileira. Esse era o clima que estava alimentado ali. É claro, hoje, olhando retrospectivamente, é fácil a gente dizer, olha, talvez o CQC podia ter feito isso de forma diferente, talvez a própria esquerda poderia ter tratado de uma maneira menos irônica e subestimando e ter feito o enfrentamento de forma correta durante os 4 anos que ele foi alimentando esse mito, esse ícone nas redes sociais. Né? Agora, talvez naquele momento, de fato, muitos não perceberam. No caso da imprensa, é que saiu do controle deles, de boa parte das empresas de comunicação que queriam derrubar o PT, queriam tirar a esquerda, tirar os vermelhos e tudo mais, alimentaram esses piores sentimentos, achando que depois podiam manipular e falar a saída é o Alckmin, né? A saída é o PSDB, que era a preferência, o candidato de estimação de todos eles. Só que também aí perderam a mão. Já era. Né? Morreu. Matheus, nós temos que colocar rápido no ar esse programa, porque se o homem cair, a gente perde toda essa conversa boa aqui. E não sei se vai demorar muito tempo não, Matheus. Pra gente finalizar, Grande Boulos, você agora foi candidato, né? Passamos a eleição, teve um desempenho legal pra caramba. O que é projeto político teu agora? Existe uma programação? Ou você vai ser que nem o Haddad, que fala, eu estou professor. O Haddad sempre não fala. Voltei a ser professor, estou muito feliz ali. Se o partido me quiser, eu estou disponível. Não, você tem projetos, você é um homem de foco. Vamos lá, Rafinha. Primeiro, claro que tenho projetos, porque eu encaro a política como eu disse aqui, de algum modo como uma missão, uma vocação, a realização de um ideal, do que eu acredito. Não como carreira, o que, assim, eu não necessariamente você sai de uma eleição já pensando a outra. Projeto político não necessariamente é o projeto eleitoral. É possível, é muito provável que eu seja candidato em 2022, não sei ainda exatamente a quê. Mas o que está me preocupando nesse momento são outras coisas. É claro, primeiro, do ponto de vista da minha vida pessoal, profissional, estou voltando a dar aula, vou construir alguns cursos agora em parceria com o Instituto IRI, que é um instituto com o qual eu colaboro como colunista e professor já há alguns anos. Vamos produzir uns cursos legais agora em 2021, à distância. Voltei a ser colunista da Folha de São Paulo, tenho coluna no IRI, tenho coluna na Carta Capital, continuar escrevendo. Estou escrevendo um livro que eu espero terminar até o meio do ano e publicá-lo. É um livro sobre, nesse contexto de pandemia, a encruzilhada que se abre do ponto de vista de projeto político da sociedade. Aquilo que a gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar a gravação. Boulos, que a vacina tá aí, irmão. Lança logo. Não, mas não é o que a pandemia abre. Na verdade, é sobre o pós-pandemia. Entendi, perfeito. Né? É o que a pandemia abre como... Assim, o que mudou na organização. Todas as grandes crises, Rafinha, da humanidade, elas, em geral, promovem rupturas. Para o bem ou para o mal. Não necessariamente elas promovem coisas necessariamente boas, né? Mas... elas abalam as estruturas. É o momento que a sociedade reflete sobre seus rumos, sobre suas escolhas. E é um momento em que eu acho que se abre espaço para repensar um projeto de país. Projeto, no caso do campo que eu acredito, de uma esquerda renovada, de uma esquerda que dialogue com os grandes temas, com os novos temas oxigenados. E é isso que eu quero dialogar um pouco nesse livro, falando um pouco do projeto de Brasil que eu acredito a partir deste contexto e da necessidade de uma renovação desse campo de esquerda. E do ponto de vista político, primeiro aqui em São Paulo. Porra, cara, nós tivemos 2.200.000 votos. Muita gente apostou no projeto que a gente defendeu. Muita gente segue apostando mesmo após as eleições. A gente dialogou com muita gente na cidade, desde camelô até pequeno comerciante, até motorista de Uber, entregador de aplicativo, lideranças comunitárias da cidade inteira, com pequenos empresários da cidade, com muita gente.
Então, eu não me sinto representado pelo governo que foi eleito. Ele foi eleito legitimamente, né? Não sou daqueles, aliás, como nós vimos na história recente do país, quem fez isso foi o PSDB, a bola é minha, se eu não ganhei eu vou embora e tento melar o jogo. Não é isso, mas nós estamos criando em São Paulo o que a gente chama de gabinete paralelo, que é um espaço de manter essa turma articulada de intelectuais, professores, ativistas que participaram da campanha, não só para monitorar as políticas que o governo do Bruno Covas está fazendo, que em um mês conseguiu a proeza de aumentar o salário, tirar a gratuidade de idoso, botar pedra para não deixar a população dormir nem debaixo de uma ponte, né? Assim, foi algumas coisas proezas do novo governo, mas ao mesmo tempo apresentar alternativa. Eu fui muito atacado na campanha, Rafinha, por falar: o Boulos é inexperiente, o Boulos só critica, o Boulos não tem proposta, o que ele propõe não cabe no orçamento. E eu não quero esperar só uma próxima eleição para combater esse tipo de visão. Então nós vamos pegar, por exemplo, agora, nesse gabinete paralelo, enchentes, que é um tema do início do ano. Nós estamos elaborando com alguns dos melhores urbanistas, de quem toca nisso, um projeto para questão das enchentes em São Paulo, com custos, com orçamento, mostrando como ele cabe no orçamento da cidade, e nós vamos apresentar. Para a bancada de oposição, também na Câmara, bancada do PSOL, bancada do PT, na Câmara dos Vereadores, mas também para a sociedade, para dialogar. Um tema do plano diretor, que vai ser um debate. Nós queremos incidir nisso. Óbvio, essa não foi uma ideia que eu inventei a roda. Quem primeiro fez essa história de gabinete paralelo foi o Partido Trabalhista Britânico, há muito tempo atrás. Foi uma experiência muito legal, de uma espécie de um governo paralelo. Tem lá o governo e nós estamos aqui dizendo como poderia ser diferente, né? E apresentando propostas. Para isso você precisa de uma relação com o governo atual. E você tem essa relação? Olha, ou não precisa necessariamente? Eu acho que não, porque eu não tenho, na verdade, tantas expectativas de que o governo atual vá fazer isso. Mas o que eu quero é dialogar com a sociedade de que não é inevitável que não faça, de que tem condições de fazer, de que tem dinheiro, de que pode fazer diferente se tiver disposição e vontade política. Mais do que uma esperança de que o governo atual vai implementar essas políticas, porque nunca foi a perspectiva, a linha política deles. E vou fazer uma outra coisa também, Rafinha, para encerrar nesse ano de 2021, que é rodar o Brasil, claro, na medida dos cuidados que a pandemia permitir, e num momento também de avanço do processo de vacinação da população, para dialogar com o povo, que é uma coisa que eu já fiz em anos anteriores, em 2019, em 2018. Andei muito pelo Brasil, foi um puta aprendizado para mim. E eu vou continuar fazendo isso, de ir para... desde depois das eleições, já estive em Belém, onde o pessoal elegeu um prefeito, Edmilson, que é uma figura incrível. Fui lá conversar com ele, entender como é que vai ser o governo. Tive agora em Recife, em Pernambuco, para conversar com lideranças, com figuras e tal, ver a realidade. Vou estar agora na Bahia. Na medida do possível, vou estar também rodando o país para ir conversando, articulando, mobilizando. Porque se rolar 2022, precisa ter um conhecimento do país, que é esse rolê na periferia de São Paulo que rolou. Precisa rolar um rolê na periferia de Roraima também, claro, né? Também. E parte de uma campanha de solidariedade. Porque eu acho, bicho, assim, as pessoas... vamos pensar 2022. Nós estamos em janeiro de 2021. 2021, Rafinha,